Cool é sermos o melhor que podemos ser, com empatia, leveza e verdade. Sermos elemento que contribui para o amor e para o aprendizado. Se se identifica com tudo isto, está no sítio certo. Isto é cultura! E hoje é bem cool as partilhas feitas no webinar Múltiplos Olhares sobre a Arte e os Artistas em Angola. A dissidência extravagante de Osvaldo Ferreira. Comunidade, música, ecologia e não só. O convite está feito. Embarque connosco nesta viagem e fique aí até ao fim. A Fundação BAI, a Academia BAI, em parceria com o Instituto Camões e o Centro Cultural Brasil-Angola, realizaram o webinar Múltiplos Olhares sobre a Arte e Artistas em Angola, com transmissão online nas suas plataformas digitais, Facebook e YouTube da Academia BAI. Partilhas importantes que ocupam o espaço central do nosso programa de hoje. Vamos para a primeira parte. Nós, ao longo de todo este nosso tempo de existência, temos tido grande apreço, não é? E um pensar muito grande naquilo que diz respeito à cultura, que diz respeito à educação, naquilo que acaba por ser as nossas preocupações. Acreditamos sempre que momentos de debate, de partilha, espaços para conversas são muito importantes para um conhecimento, quer seja científico, quer seja um conhecimento que todos nós precisamos de ter. Portanto, ao longo deste nosso tempo, nós temos feito sempre e criado sempre momentos e espaços precisamente para isto, para que conversemos entre todos. O tema de hoje foi bastante específico e especial, inclusive tem uma mesa de convidados muito interessante, que estão todos ligados, conectados à arte e aos artistas. E relativamente a este tema, também a importância a nível do que vocês pensaram para a sociedade, não é? Exatamente. Nós acreditamos que fazer um webinar que fala sobre a arte e os artistas em Angola era importante. Fomos solicitar apoio de parceiros e, portanto, tivemos connosco nesta organização o Centro Cultural Brasil-Angola e o Instituto Camões e, portanto, para nós o que queríamos era chamar um pouco a atenção para este tema, falar da dificuldade que os artistas também têm e da importância que consideramos que a arte deve ter na sociedade. Feliz, primeiro, pelo convite que foi feito e pelo privilégio de estar nessa mistura de gerações, estar ali com o mestre e poder trocar ideias que, no fundo, todas convergem ao mesmo ponto, é a preservação, a valorização do artista e da matriz cultural nacional. Agradecer ao BAI pela iniciativa. O que a gente quer é exatamente isso, as políticas culturais, as instituições que apoiem movimentos artísticos, movimentos identitatórios do nosso povo, para que possamos deixar um legado da qual a gente está a beber agora. Um dos pontos que tu focaste em relação às dificuldades foi a falta de efetividade da lei de mecenato. Que importância teria realmente ela ser efetiva? Bem, nós somos, segundo a estimativa que se deu, 628 artistas registrados pela UNAP, sendo 120 mulheres e 400 e pouco homens. Imagina-se em todas as instituições e durante o processo de reconstrução do país, edifícios e obras que estão a ser feitas, cada um tivesse que distribuir ou vender a sua obra para esses edifícios. Acredito que estaríamos numa sociedade equilibrada, artística, e não haveria tantas dificuldades. Por quê? Porque a dificuldade inibe o artista da sua criação. Não é? Então a lei do mecenato ajuda o artista a escoar o seu produto. Porque nem todos têm uma galeria ou um ateliê para poder manter essas obras. E muitos deles não têm estado a trabalhar ou a criar por falta de incentivo. O artista é incentivado quando ele vende. É incentivado quando a sua obra é apreciada. Então, se tivéssemos essa grande distribuição a nível nacional, porque a Angola não é Luanda, nós temos 18 províncias. Luanda é, por sinal, uma das províncias mais pequenas, onde há muito que se fazer, há muito que se reconciliar, há muito que se reconstruir. Se todos fizermos parte desse mosaico de reconstrução, acredito que vamos criar uma sociedade equilibrada.
Ele começou como tatuador com 15 anos de idade e é bem conhecido nessa área. Fez o ensino médio em artes e o ensino superior no ISART. Foi um dos primeiros alunos. Foi distinguido com o Grande Prémio de Pintura Essa Arte em 2020 e é representado pela galeria This Is Not a White Cube. A sua exposição, Dissidência Extravagante, está patente na Galeria do Banco Económico até dia 31 de dezembro. Vamos saber mais com o artista Osvaldo Ferreira. O que é que te fez abraçares uma nova técnica, depois de já teres tido outras exposições com a tua técnica antiga? O que é que fervilhou aí dentro para esta mudança? Sim, portanto, eu estava a fazer a formação, na verdade, e pronto, em formações tens regras, na verdade. No ISART, no Superior de Artes, não é? Tens regras, então tens pouca escapatória ali, não é? Vives ali num quadrado, não é? E não tens a liberdade de trazer coisas, não é, nova ainda, não tens regras a seguir. E como eu estava a sair, ali era o academicismo, não é, não tinha ainda discussão, ainda não estava no mundo, não é, na verdade era um acadêmico. E trazia aquilo, não é, são coisas do século XIV, XV, é um realismo, é um surrealismo, são coisas bastante antiga, não quer dizer que não sejam coisas boas de se ver, mas já discutiu-se isso há bastante tempo. As pessoas estão cansadas, na verdade, então queremos trazer alguma coisa nova. Okay? Então eu fui pesquisando, não é, artistas que hoje fazem arte contemporânea e fui então checando o que é que se discute, o que é que se fala e por isso trouxe esse trabalho hoje, não é verdade? Quer dizer, eu saio do academicismo para uma coisa mais atual, mais contemporânea. Foi uma necessidade de quebrar regras, já que no académico se aprende as regras, depois vens para fora para quebrar. Exatamente, exatamente, até porque é importante que o artista quebre essa regra, na verdade, para ter uma marca. O artista precisa ter uma marca, exatamente. Eu tão logo ganho o prémio, não é? Eu já estava até em processo com a Galeria O Cubo, não é, que tem parceria com o Banco Económico, já estava em um processo a ver se eu fazia parte da galeria. E então o corpo da galeria, que é a Sônia, o Ngoi e outras pessoas estiveram ali a dar um apoio, porque a galeria também dá uma outra visão ao artista. A galeria direciona o artista, não é? Põe artistas novos ali, as residências, então isso ajuda o artista a despertar. Sem dúvida. E tu agora com a This Is Not a White Cube, que perspectivas estás a ver para ti? Já tens notas ou sentes que tens mais portas abertas aí para o mundo? É vários pedidos, não é? Muitos pedidos. Eu tenho um pedido todos os dias, né? de obras, não é? E no mundo inteiro. E eu fico, meu Deus, não tenho a mão, o sol é muito mais rápido que a minha mão. Então não tenho tempo, às vezes temos que falar lá com a galeriola, não, vamos aguentar com aquele pessoal, pede para aguentar um bocado e tal, não é? Então, aquilo deu um boom. Hoje, eu tenho obras em acervos bastante bons, que é os Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, Londres, não é? Falei da Inglaterra agora. Então, tenho quadros nesses sítios que é bastante importante para o artista, não é só dar uma outra cara ao artista. Um artista, por exemplo, independente, não consegue, não é? Não chega lá. Selo de qualidade. Exatamente, exatamente. Olha, a palavra é essa. Lá fora está-se a discutir outras coisas, então... O quê? E mesmo estou a dizer em termos de conteúdo, na verdade, em termos de conteúdo, e porque às vezes passamos batido, a Angola está a produzir arte, não é? Sem perceber que está a produzir, e não estou a dizer artistas, as pessoas, né? O estar e o ser do pessoal angolano já é arte. E muitos artistas passam isso por despercebido, não olham, não é? Não olham. É importante olhar com o olho mesmo de ver. E estou a dizer o olho do artista. Então passávamos por despercebido, não é?
Sentávamos ali à sombra da bananeira, pegávamos uma tela e fazíamos aquilo que nos bem apetecia. Quando nós temos a coisa ali a acontecer e precisamos, né, de passar essa mensagem a outras partes do mundo, o que é que nós vivemos realmente? Estou a falar das pessoas que zungam, na verdade, das pessoas, por exemplo, que utilizam, não é, o bem público, não é, para o seu sustento. Por exemplo, eu tenho uma obra que é a Ponta Amarela. Aquela praça foi feita aquela ponte foi feita uma praça, não é? Assim, as pessoas vendem ali, as pessoas fazem daquilo o seu ganho. É dali onde surge o seu ganha-pão. Mas é importante também pensarmos, por que a senhora não vendeu embaixo da ponte? E foi exatamente na ponte, porque ela viu que ali o fluxo de gente que passa ali lhe permitia, então, não escoar o seu produto muito mais rápido. É o dia a dia e pronto, eu trago esse dia a dia aqui para mim. Eu vou assistindo tudo, eu vou anotando, não é verdade? Pronto, quando começar a pintar, essas coisas para mim são importantes. E quando eu vou ver o caderno, então ali tem 1 milhão de muita coisa interessante que eu agrego às minhas obras. Então essas coisas eu trago, não é? Que é algo típico nosso, não é típico nosso. E se nós não começarmos a trazer essas questões, quando vamos fazer uma exposição fora de Angola, as pessoas ficam, ok, estou a ver um quadro, mas onde? De quem? Essa pessoa quem é? É preciso fazer essa pesquisa, vai procurar quem é o artista, por que as pessoas fazem isso, porque essas todas as questões tens de trazer. Quando começas a produzir, a coisa é mais rápida. Então temos muita preguiça de pesquisa. E eu até diria que não é uma questão de preguiça, é mesmo uma questão de cultura, não é? Não temos a cultura de pesquisa. A arte não é simplesmente um quadro, a arte é um documento, ok? E este documento aqui é para as gerações vindouras, não é, saberem o que é que na verdade essa ponta amarela é o quê? Ponta amarela, amanhã essa ponta amarela pode não estar aí. Mas e o quadro, pronto, o quadro vai permanecer como um documento. Eu sou fruto, como artista, como gente, como estudante, como pesquisador, eu sou fruto de tudo o que vocês estão a ver aqui, não é? De vendas, de pessoas atrás de carros para comprarem alguma coisa e o resto. Então, eu tive que ter alguém um dia a vender de dia, de noite, a qualquer hora do dia. Pronto, estava ali a vender todos os dias, não é, para sustentar a minha formação. Eu fiz essa exposição em homenagem à minha mãe, porque foi ela que, pronto, pôs-me aqui sentado agora, não é? Ela que me trouxe aqui. Então, seria ingrato não... Porque ainda acho que essa homenagem não chega, na verdade, naquilo que ele um dia fez por mim e continua a fazer, na verdade. Então trago este ser, não é, feminino em todas as minhas telas e também disse que muita gente espelha-se nisso, não é? Muita gente espelha-se. Se as mulheres um dia decidirem, vamos embora todas daqui, o mundo apaga-se também, não vai ter mais luz, não é? Então as mulheres é uma luz que Deus sabe o que faz, na verdade, então não tem como eu descorar dessa... E depois acontece, a mim depois passa a ser automático, né? Eu quando ponho a tela, quando eu fechar o desenho é uma menina que está ali, então só vou pintando, ok? Quando eu acabo de desenhar era uma menina que está ali, então só vou pintando. Vais desenhar primeiro, na verdade, depois pinta, então passou a ser automático. E consideras-te um dissidente? Sim. O que eu trago, por que essa extravagância? Porque Angola é mesmo isto, ok? Isso é típico angolano, isto é típico. Já fui em outras partes do mundo, não é verdade? E vimos que Angola é uma coisa única, não é? Lá está rico de cores, de tudo. É uma coisa que vais ver, que não vais ver em outras partes do mundo. Esta é a terceira exposição do artista Osvaldo Ferreira. A primeira foi intitulada O Impacto das Redes Sociais em Luanda. A segunda foi Entre a Lupa e o Pincel. E, interessantemente, nesta denominada dissidência extravagante, o artista vem com uma técnica bem diferente, cores garridas e com uma conversa e reflexão sobre o que observa no dia-a-dia e o que mais lhe toca. E vamos para o nosso primeiro intervalo com uma reflexão essência.
Estamos agora na segunda parte do Cultura. Mantenha-se aí desse lado que vamos continuar nos assuntos abordados no webinar Múltiplos Olhares sobre a Arte e Artistas em Angola. Agora, pela voz do grande artista plástico Mário Tendinha. Quando falaram das dificuldades, né, do que os artistas têm, o Mário referiu a própria sociedade em si. Em que sentido? A sociedade, porque este é um país que tem nós não podemos pensar que as coisas acontecem agora por acontecer. Há um historial. Há anos e anos houve o tempo colonial, houve a guerra colonial, houve a guerrilha, houve a independência e estes anos todos, a guerra civil e estes anos todos. Portanto, há uma história por trás de tudo isso que faz com que a sociedade hoje seja como é. Portanto, todas estas dificuldades que o país tem do ponto de vista económico, do ponto de vista financeiro, atuam sobre as pessoas de uma maneira que também provoca determinado tipo de situações, miséria, fome, problemas a nível do ensino, se calhar a pessoa não vai trabalhar porque tem que ir arranjar comida, há uma inflação muito grande, os salários estão na mesma, mas o poder de compra diminuiu drasticamente. Portanto, a sociedade está, poderei assim dizer, doente neste momento. Portanto, eu acredito que haja algum esforço no sentido de resolver isto. Eu não tenho a informação toda, como é evidente, mas quando a sociedade está desta maneira, os artistas são o reflexo também dessa sociedade. Portanto, aquilo que, mesmo aquelas pessoas mais atentas que querem transmitir alguma coisa com as suas obras, acabam por transmitir um pouco daquilo que vêem, daquilo que sentem, daquilo que vivem. Portanto, eu acho que é isto. Mas, inclusive, até trouxe um exemplo muito importante, que é o facto de não termos um museu de arte contemporânea. Um museu de arte. Não há. Os jovens, os estudantes, não é só daquilo que se faz agora, daquilo que já se fez. Amanhã há uma universidade, numa escola, quer-se falar sobre o Vitex, por exemplo. Foi um pintor importantíssimo. Há obras do Vitex espalhadas aí na casa das pessoas, acredito que sim, ainda bem, mas não há no museu. Onde devia haver obras do Vitex, em que o Ministério da Cultura todos os anos devia ter uma verba, o Ministério da Cultura devia ter uma verba para comprar obras dos artistas, quando há uma exposição, quando são artistas que fazem parte da história cultural de Angola. Não há. Amanhã quer-se fazer uma investigação sobre qualquer artista, não há uma mostra, não há nada. E passaram-se 40 e tal anos. A questão que colocou, que é o facto dos artistas ou os estudantes que frequentam a Escola de Artes saírem da escola a pensar que são artistas. Queria que nos enquadrasse um pouco esta questão. Eu acho que é muito bom nós irmos à escola de arte aqui assim e ver aquela quantidade de jovens a estudar. Eu acho que é muito bom, é importante, é fundamental. Muitos daqueles jovens vão sair dali não como artistas, mas podem estar integrados noutras formas, com outras profissões, estar dedicados à cultura de outra forma qualquer. Podem estar a trabalhar para o cinema, podem estar a trabalhar para o teatro, podem estar a trabalhar para a dança. Curadores, como críticos de arte. Curadores, exatamente. Podem trabalhar, portanto, há um manancial de outras profissões. Como jornalistas? Como jornalistas até. Uma pessoa mais experimentada, com um conhecimento mais específico em relação à arte, em relação à pintura, em relação... Um jornalista que se vai especializar em arte para ser um jornalista de cultural. Por exemplo, exatamente. Portanto, eu acho importante. Isto para dizer que nem todos vão ser artistas, portanto, o que é perfeitamente normal e natural. Portanto, não acho que haja crise nenhuma. Agora, não se pode pensar, os jovens que lá estão, não podem pensar pelo facto de lá estarem, já são artistas. Não são. Exige muito trabalho, um percurso, uma jornada. Correto. É preciso haver o trabalho, é preciso muito sacrifício, muito trabalho contínuo, até que as pessoas criem a sua própria identidade.
São sempre conexões tão interessantes. Estou curiosa, quem estará lá do outro lado no nosso clique de hoje? Vamos clicar. Ratinho, bem-vindo! E o nosso clique hoje foi para a Noruega. Clique para a Noruega. Olha, uma honra. Finalmente voltamos a nos conectar. Ainda bem que as tecnologias dão-nos esta possibilidade, porque da última vez que estivemos juntos foi exatamente no Cultura há uns bons anos. Dançámos e tu continuas aí em grande, um super bailarino, um super hip-hopper. Yeah. Eu quero saber, Ratinho, já não nos falamos há imenso tempo. Eu quero saber neste momento como é que está aí a tua dança. Eu sei que estás aí com vários projetos, inclusive de mentoria também, não é? Yeah. Então, a minha dança está boa. Eu estou numa fase diferente da dança desde a última vez. Eu criei um curso meu de treino, tenho um programa para bailarinos e faço apoio às escolas como consultor de curso de formação de hip-hop. Se há escolas que fazem cursos e às vezes precisam de apoio, de consultar alguém para confirmar e não sei o que mais, eu faço esse trabalho agora. Em termos de dança, eu cortei um bocadinho na minha dança porque estudei, tirei o curso de PT, também sou PT. Acabei o curso de PT e agora trabalho como supervisor de uma loja nova da Puma aqui na Noruega. Ou seja, a minha relação com a Puma continua a crescer. Eles não acabam o meu contrato como embaixador e como artista, apenas agora trabalho na loja e depois tenho trabalho como bailarino. Tu fazes um acompanhamento de PT, mas já direcionado para bailarinos? Explica-nos um bocado. Como bailarino, nós fazemos muita mobilidade, mas como bailarino também existe uma lacuna. Temos que lembrar que o hip-hop é uma cultura de rua criada como adolescentes. Não havia o contexto de treinar, a alimentação, ter um coach. Tanto que os Jogos Olímpicos aceitou o breaking como uma modalidade. Então aproveitei essa onda também que eu tinha um coach para mim, como bailarino. Eu tenho um manager, até agora, tenho um coach. Aproveitei para juntar os dois mundos. Estudo, percebo melhor a parte física e tento aplicar mobilidade. E eu acredito que juntar o que eu aprendi com dança, com treino, com a minha mobilidade, e a parte teórica de um PT, como entender o corpo, os benefícios e não benefícios, isto tudo junto fez com que eu olhasse para o ginásio, para o treino, fitness de uma forma diferente. E eu aconselho muitos bailarinos, arranja um treinador. Mas tu nunca precisaste. Não precisei, mas se eu tivesse, mudava muito a minha carreira. Paga um PT, paga um nutricionista. Se queres prolongar a tua carreira como artista, como bailarino, Como é que as pessoas podem se inscrever no teu curso, aceder ao teu curso? Neste momento eu faço privado. Qualquer pessoa que queira treinar ou que quer partilhar informação comigo, é mensagem direta. Não estou a fazer promoção, não estou à procura. Eu acho que estou numa altura de até estudar para mim mesmo, porque é outra área que nós como bailarinos nunca tivemos, foi a formação financeira. Nunca ninguém nos aconselhou qual é o teu valor como bailarino, quando é que tu tens que cobrar para uma aula, quando é que tens que cobrar para um workshop. Tem esses aspectos que eu acho que faltou. O teu marketing, quem que te aconselha, a tua imagem no social media. Social media é trabalho, não é a minha vida privada. É a continuidade do currículo. Continuidade do currículo. Esses pequenos detalhes, porque é que as pessoas perguntam, mas já estás com a Puma há muito tempo? Há 7 anos. Há 7 anos não é só porque eu sou bom bailarino. 0. 7 anos foi porque eu aprendi a cultivar o relacionamento. Sabia quais são as imagens, qual é o tênis, quando é que eu ia postar. Eu sabia que eu percebo a marca, eu quando viajo. Ou seja,
essas coisas extra como artistas, ninguém ensina a ninguém. Mas eu acredito que abrir um curso, ensinar as pessoas ou partilhar, melhora a vida das pessoas. Eu quero que a próxima geração tenha mais do que eu. Não, inclusive a tua postura no social media é muito inspiradora, mesmo a nível daquilo que tu escreves, é assim muito bem sacado. Trazer muito a noção de manter a humildade, de saber de onde se vem, não esquecer, não é? Nunca, porque no momento que eu esqueci de onde é que eu venho, quer dizer que eu me perdi. Olha, eu tenho um ego muito grande. Até vou-te contar esta história, Sofia. Eu não compito há 2 anos, né? Há 2 anos que eu não estava a competir. Mas da última vez que competiste, ganhaste. Foi na China, não é? Sim, exatamente. Foi a última vez que eu competi. E foi... Desde aí, eu não competi. E eu fui competir agora este último sábado. E que tal? Tu és a primeira pessoa que eu estou a ter entrevista e eu vou partilhar isso. Eu estava muito nervoso, sabes? Tive, assim, uns ataques de ansiedade. São 2 anos que eu não compito. 2 anos, 1 ano e meio quase que eu não treino para competição, porque no tempo do corona até agora eu foquei-me em estudar para CPT e é para aprender a ser um bom manager e as coisas de trabalhar numa empresa, o que é que eu preciso de perceber ou não perceber. Pus mais tempo nestas coisas, né? Mas eu não deixei de dançar para mim e de dar aulas. Eu decidi ir competir. Eu na sexta-feira, há 2 semanas provavelmente, estava muito nervoso. Não conseguia dormir, estava na dúvida, sabes, com ansiedade, vergonha, medo e coisas que eu raramente me lembro. Ligado à dança, eu nunca tenho medo de nada. E olha que para mim foi uma chapada na minha cara. Eu pensei, estou com medo. Estava com medo de competir. Mas daí veio uma lição, não é? Daí veio a lição mais bonita, que eu percebi que eu tenho tanta confiança em mim mesmo e eu percebi o porquê. Já percebi antes, mas agora eu confirmo o porquê que eu tenho tanta confiança e sou assim todo grande. É porque eu treino. Eu quando treino, eu sinto que sou capaz de vencer o super-homem. Mas eu quando não treino, eu percebo que falta alguma coisa em mim. Então a minha carreira, o meu ego, a minha noção de ser Márcio vem porque eu dediquei muito tempo nisso. E quando dedico menos e depois tenho que voltar lá, foi uma lição. Mas da mesma forma, foi uma lição para mim de vida. Não tenho nada que provar a ninguém. Danço há 13 anos, comecei aos 20, tenho 33, tenho uma carreira linda, vivo num apartamento lindo, tenho uma namorada linda, tenho um trabalho bom, não preciso estar à procura do freelancing, tenho salário fixo, em um mês trabalho na Puma, na loja, já fui promovido. A dança é só amor. Competi, perdi na semifinal, estava arrebentado e saí feliz. As pessoas estavam, mas podias ter ganho. Ganhei a batalha aqui de dentro do coração, comigo mesmo. Que eu encontrei paz. Que eu sei que tudo ao seu tempo. Eu tenho 33. Não quero voltar a correr o mundo e competir. Não, eu tenho outros goals, outros objetivos. Agora é a altura para outras pessoas. E essa foi a lição. Que eu tive que levar uma chapada de mim mesmo da dança. Mas no final de contas foi a melhor coisa que eu fiz. Foi competir e perceber que estou feliz com a minha escolha de vida. Estou feliz que reduzi o tempo de dança. Que agora só danço quando eu realmente quero. E esta é uma alegria. Quer dizer que todo o meu trabalho que eu tenho com dança vem com amor, não é o dinheiro. Porque o dinheiro já vou buscar noutro sítio. Uhum. Então eu agora valorizo mais a dança do que antigamente até. E que competição foi essa, Ratinho? Foi aqui em Oslo, Soul Session. Hoje, na rubrica EcoCool, vamos conhecer a Paquito Angola, com o lema Evoluir sem poluir. Venha connosco! A
Paquito Angola foi fundada em outubro de 2019 para atender profissionais de hotelaria e restauração, pequenos negócios e particulares. A Paquito tem como missão ajudar empresas a tornarem-se mais verdes, reduzindo o consumo de plástico descartável e substituindo por embalagens de alimentos 100% biodegradáveis. É uma loja online de embalagens ecológicas e até mesmo o que parece ser plástico não é. É na realidade PLA, ou bioplástico, ou ácido polilático. É um polímero constituído por moléculas de ácido lático, um ácido orgânico de origem biológica que é obtido a partir de recursos renováveis, que é utilizado para fabricar embalagens, mas que também é biodegradável e compostável. Degrada-se facilmente em água e dióxido de carbono. Tem também outro material bem interessante: polpa de celulose, 100% natural, a partir de fibras de cana-de-açúcar. Trata-se de uma linha de produtos totalmente sustentável, apta para o contacto alimentar, resistente a temperaturas de menos 18 graus a mais 150 graus e resistente também a óleos quentes. Os produtos na Paquito vão desde sacos de papel a saquetas anti-gordura, sacos zip, papel anti-gordura, caixas de hambúrguer, cones, caixas de pizzas, caixas multiuso, toalhetes de mesa, acessórios diversos e muito mais. Se quer ser mais verde, comece por visitar paquitoangola.com. O webinar Múltiplos Olhares sobre a Arte e os Artistas em Angola foi constituído por 2 painéis. O primeiro, denominado A Voz dos Artistas, com os artistas convidados Mário Tendinha, Francisco Vidal e Finesa Teta. E para o segundo painel, Olhares sobre a Arte, vamos prestar atenção à visão do especialista Adriano Michins nesta terceira parte. Inicialmente falaram do que é ser curador, não é? E de facto acaba por haver até, para além de haverem poucos, também há pouco conhecimento da função de um curador. E falaram inclusive até do que é que o curador faz, não é? Do que é que o curador necessita para ser bom curador. Podia-nos trazer um pouco dessa visão? Sim, é bom dizer que o curador, eu disse também na minha intervenção, é aquele que gera um bem que não lhe pertence. Há curadores em fundações, curadores em associações e, portanto, são pessoas que se responsabilizam por gerir um bem que não lhes pertence. No caso específico dos curadores de arte, gerem então os objetos artísticos. Pode ser um quadro, uma escultura, um conjunto de obras, um acervo artístico no seu todo. E, portanto, esse é o trabalho dele. Mas o que é preciso para ser um bom curador? A priori, eu recomendo sempre que é preciso ter uma boa formação em qualquer dos domínios sobre os quais uma pessoa vai trabalhar. Se tu queres ser um bom curador em arquitetura, é bom ter uma formação em arquitetura. Se tu fores um bom curador em artes plásticas, é bom ter uma boa formação em história da arte. E eu acho que a história da arte, na verdade, é a especialidade que te dá um leque de possibilidades maior dentre as outras especialidades do domínio de estudos culturais e artísticos. Portanto, eu recomendaria uma formação clássica em história da arte e depois um interesse particular, banda desenhada, cinema, música, indistintamente, em função do teu próprio interesse. E depois também uma questão de tu não podes ser um curador se não sabes bem o valor do objeto sobre o qual estás a trabalhar e qual é o lugar que ele tem na obra de um artista num contexto histórico e cultural concreto e na história desse contexto em particular. Portanto, estamos a falar da possibilidade que tu traz com conhecimento da história deste contexto, no caso da história da arte angolana, por exemplo, dos anos 2000 a 2020, tu poderás situar os objetos nesse próprio contexto e também poderás, olhando para a história cultural, política, económica e social, determinar porque é que um artista é mais ou menos pertinente. Por exemplo, artistas que foram um artista que for decorativo, sim, é verdade que embeleza as nossas casas, mas pode ser que a sua pertença social e política seja inferior daquele que trata assuntos mais candentes, tipo a zungueira, tipo a pobreza, tipo o lugar da mulher da nossa sociedade. Portanto, eu acho que um curador deve se preocupar-se por conhecer bem a história social, política, literária do seu próprio contexto. Depois há esta questão de pau para todas as obras, não é? E acontece muito, alguém que deveria ser curador
ser produtor, ou o produtor não é curador, assim como referiu. Gostaria que nos trouxesse a implicação disso, de que forma é que isso prejudica? Prejudica imensamente. Eu dizia há bocado, havia um conjunto de dilemas e atrofias que tinham acontecido no panorama geral da arte angolana pelo facto de galeristas serem curadores, eu vou dizer, por exemplo, colecionadores serem curadores e artistas serem curadores. Eu defendo que qualquer um deles sim pode ser, mas para tal precisa ter uma preparação sólida e desligar-se desse lado subjetivo, porque senão pode ocasionar que se eu sou um artista e quero ser curador, posso excluir aquele artista que compete com o meu trabalho. Não é neutro. Não é neutro, efetivamente. Se eu sou um galerista e também só vou fazer a curadoria em função dos artistas que eu represento, isso também pode ser uma atrofia. E depois há outras atrofias que são muito mais sérias, que é quando as galerias que se instalaram nos últimos 20 anos deste país, por exemplo, eram dirigidas por gente que não conhecia com suficiente solidez o nosso contexto e deu-se importância a vezes a artistas que num momento específico pode ser que não tivessem assim tanta importância e isso desnaturaliza, vou dizer, desvirtua a verdadeira essência daquilo que depois, como cidadão, vai para a nossa memória coletiva. E é por isso que eu acho também, e bem eu disse na minha comunicação, que eu acho que a curadoria é também um ato de descolonização, mas não só no sentido político, estou a falar no sentido de evitar que parasite à volta desse ofício intrusistas que fazem confundir a verdadeira responsabilidade social e do trabalho de um curador. Bom, é verdade que nós também, e também o Dominique Tanner fez referência a isso, é preciso haver conselho de curadores nas instituições culturais, nos museus, nas fundações, em vez de ser só um curador a definir. Por exemplo, um dos grandes problemas que teve a Fundação Sindika do Coló é que todas as trienais de Luanda eram feitas com base na curadoria do artista Fernando Alvim. Não é possível. É verdade que há acertos no seu trabalho, mas efetivamente houve uma série de erros que foram provocados pelo facto dele ser onipresente e onipotente naquilo que fazia. Isso provocou a exclusão de artistas que eu acho que num momento determinado eram relevantes para a história do nosso país. Vamos para o nosso segundo intervalo com um Cool Quiz. Qual dos bailarinos venceu a 7ª edição do World Dance Games na China em 2019? A. Dilo Paulo. B. Ratinho. C. Tássio José. D. Zeca Pita. A resposta correta é a B. Foi o Márcio Ratinho, o vencedor da 7ª edição do World Dance Games na China em 2019. Estamos agora na terceira e última parte do Cultura. Uma comunidade forte, unida, com bonitos valores e com visão de futuro. Um futuro bem melhor para o nosso país. Visionários e com uma consistente ação social. Eles dizem, vens connosco, porque eles dão a mão e sem exclusão. Vamos perceber melhor a estratégia da comunidade Coenda. Abraço-te depois. O nosso lema, o nosso hashtag em toda a nossa comunicação é Vens Conosco. E o que nós tentamos passar com a comunicação do Vens Conosco é precisamente o facto de nós percebermos que os jovens angolanos têm muito poucas referências em quem podem seguir. E o Vens Conosco é um chamado aos outros jovens a engajarem também em boas práticas ou em aquilo que nós, como jovens, acreditamos ser boas práticas. Nós temos estado a atuar desde 2015 na área da saúde preventiva comunitária, temos estado a atuar na área do VIH-Sida, prevenção, não à discriminação, consciencialização, bem como desde 2016 na área também do albinismo, né? Quando na altura foram inseridos modelos albinos no mundo da moda em grande, em Angola, né? Tinha sido a primeira vez que os jovens albinos desfilaram, foi para o Angola Fashion Week na altura, mas de lá para cá, muita coisa no campo do albinismo, a não discriminação e a inclusão social da pessoa albina no seio da sociedade tem estado a acontecer nestes moldes artísticos. Vocês lançaram recentemente o vosso álbum, né, com 18 faixas musicais e como referiste, vocês procuram também ser um exemplo.
No âmbito então dessas temáticas que vocês trouxeram nessas faixas musicais, nesses 18 temas, fala-nos pelo menos de alguns que consideras serem assim bastante impactantes e importantes nesta fase em que vivemos. Bem, precisamente falando desta fase que vivemos, vou começar pelo primeiro tema que deu início à produção completa do disco, que é o tema Abraço-te Depois. E foi precisa e especificamente lançado no contexto da pandemia. Por exemplo, o Abraço Depois, que foi uma música que foi adotada como campanha, tanto pela TV Zimbo, obviamente, como outras cadeias de televisão, não continha nela nada a falar sobre Covid. Mas como o contexto serviu perfeitamente na altura em que a pandemia começou, tornou-se uma campanha. E eu acredito que é ali onde reside o poder verdadeiro da criatividade, da arte e, em particular, da música. Porque, um bocadinho continuando aqui com esta campanha do Abraço Depois, obviamente nós, depois de termos aparecido bastantes vezes em televisão, fizemos uma campanha, uma turnê intermunicipal pelos 9 municípios de Luanda. Foi também uma campanha que visava nos mercados, nos maiores mercados de cada um dos municípios, reforçar a mensagem do uso correto da máscara, do distanciamento. E como foi em setembro de 2020, também celebra-se muitas datas relativas ao meio ambiente. Plantávamos uma árvore em cada município e tal, mas conseguimos perceber com a interação do público que realmente há um poder enorme quando uma música atinge os seus objetivos em termos do que se precisa comunicar. O projeto Kwenda é também de intervenção social e como eu sou músico e gosto de cantar, né? Foi o que eu fiz, aderi a Kwenda, né? Aceitei o convite. E tenho feito músicas também sociais e não só, também música que eu já domino, né? que é o universal, as músicas universais nós também temos feito, não é só músicas de campanha que a gente faz, porque nós também acabamos por ter aqui mesmo artistas individuais que também estão a fazer uma carreira. 747 é o bom que eu espero, essa noite sem para-brisas, Pete não me cansa, tens melaças, aquela dama que me enlouquiza, já não quero casa, ela disse, nem ser apenas aquela tua bela miss. Será que não consegues reparar, não quero os teus bens, eu quero afeto e amor, então não penses em me enganar. Time out. A ideia é todos, quem toca, quem é artista, quem não é empreendedorismo. A ideia é vens conosco. Não? A sociedade em geral, a ideia é isso. A vossa música está também no álbum? Tá. Qual é a música? Unidas somos mais fortes. Porque a união faz a força em qualquer momento da nossa vida. Então surgiu a ideia de nós meninas criar essa letra que é em Kikongo, que é Elonga Tozamakasi. Elonga Tozamakasi, que significa unidas somos mais fortes. Gravei a primeira minha música, Baby Don't Go. Foi uma experiência muito boa. Não esperava. Eu não sabia que era amor. Foi de repente, você apareceu nos meus sonhos. Só pensava em ti, não queria dormir. Passava o dia a sorrir, ficava a cena para ti. Baby don't go, baby don't go, baby don't go. E também a nível de intercâmbio, foi muito interessante este Já Posso, não é? Teres conseguido conectar também a nível internacional outras referências, podes nos falar? Pois, o Já Posso é um segundo tema, o segundo tema promocional do disco Vens Conosco, da comunidade Kwenda. E esse tema tem aí algumas curiosidades que para nós muito significantes e de certa forma interessantes. Nós conseguimos, em termos de participações especiais na música, estamos a falar de música, a participação da artista, a grande artista luso-brasileira Blaya, né? Que ela é uma grande referência nos dias de hoje na Europa, em Portugal, Europa e um bocadinho no Brasil, porque teve uma das músicas dela de sucesso a ser
refeitas, ou um remix pela Madonna e a Anitta. Prontos, ela E ela é que quis participar. Por consequência dela ter visto a música Abraço-te Depois, que tornou-se depois campanha e saiu de Angola, foi para outros sítios e tal, ela mostrou interesse em participar num trabalho de criatividade conosco e saiu dali o Já Posso, que pronto, nós agradecemos profundamente essa prestatividade dessa artista. Então fizemos o disco Vens Connosco, que está no formato digital, disponível nas plataformas virtuais de música, de vídeos, entre outros, e que na verdade que nós queríamos com esse disco, materializando este projeto do disco Vens Connosco, é dar corpo àquilo que é a estratégia do Vens Connosco. Nós queríamos que o Vens Connosco se transformasse num projeto de empreendedorismo sociocultural, no sentido de motivar e incentivar os jovens que com as suas criatividades, com seus poderes de imaginação e criatividade, podem transformar problemas em soluções. Não te desesperes, somos fortes e claro que juntos vamos vencer. Agora Vamos para uma atuação musical bem especial, aproveitando para conhecermos um pouco da história de uma das grandes músicas de Filipe Mukenga. Tu e alta tens o mar, tens o ar no azul do céu, tens frescura na verdura, tens a glória na história. E Alta é uma composição que já tem muitos anos. É a canção que fez o meu primeiro álbum, lançado em Lisboa em 1991, no Coliseu dos Recreios. Um álbum gravado para a EMAI, Valentim Carvalho. E Alta é uma cidade histórica. Ela foi palco da Cimeira de Alta, justamente assim que é designada, que reuniu em 1945 três grandes figuras daquela época: Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, Winston Churchill, primeiro-ministro da Grã-Bretanha, e Joseph Stalin, chefe do Estado Soviético. Portanto, eles reunidos secretamente no Palácio de Livada, assinaram um documento que deu depois, acabou com a Segunda Guerra Mundial. E depois, na esteira disso, surgiu a ONU, não é? Que criou-se aquilo que é hoje a ONU, a Organização das Nações Unidas. Portanto, eu fiquei, nos anos 80, estive na União Soviética, ainda era a União Soviética, fui parar a Yalta, integrado numa delegação da Liga Angolana de Solidariedade com os povos. Então fomos para a Yalta, cidade lindíssima. Fiquei impressionado com o cuidado que os habitantes da cidade têm em relação ao ambiente, não é? Então não consegui resistir à tentação de compor uma canção dedicada a Yalta. Yalta és vida, tu tens a paz. Oh, não. Se tu, Yalta, tens o mar, tens o ar no azul do céu, tens frescura na verdura, tens a glória na história. Dentro do painel Olhares sobre a Arte, vamos agora perceber o posicionamento de Dominique Tanner. O webinar fica disponível nas plataformas digitais da Academia BAI, Facebook e YouTube. Fica aqui o convite. Quarta e última parte.
Agora, de facto, acho que tem que haver mais formação de curadores, mais formação de produtores, mais formação de todos os agentes que fazem parte de uma exposição que seja de máxima qualidade. E eu acho que muitas vezes nós não estamos a mostrar a nossa melhor qualidade. Isso começa por coisas como as salas, não é? As salas não estão condignas, o gerador não funciona, portanto, há bocado tivemos aqui um blackout, não é? Portanto, há aqui toda uma série de questões periféricas que fazem com que a bitola às vezes seja baixa. E aquilo que eu dizia há bocado é o artista, eu adoro trabalhar com artistas, só que eu também gosto quando o artista tem a missão para mostrar a sua melhor obra, a sua melhor exposição. Isso já é um belíssimo ponto de partida. E não mais do mesmo. Porque se a anterior exposição correu bem e vendeu tudo, para mim o vender tudo não é uma medida de qualidade, é uma medida comercial. E eu costumo dizer aos artistas, não te preocupes com as vendas. Se tiveres um trabalho com qualidade, as vendas virão naturalmente. Agora, não esquecer algo. Estamos a falar aqui muitas vezes de exposições do mercado primário. Em Angola nós, bem ou mal, ainda vendemos muito para os amigos e para os clientes habituais. E não é um mercado testado. Em Angola nós não somos testados. Mesmo os curadores não são testados, porque escrevem artigos para consumo interno, as pessoas dão palmadinhas nas costas e dizem, olha, bom texto, se calhar também fizeram aqui, e falaste muito bem. Não há um sentido crítico, como dizia o Mário. Aqui nós ainda levamos palavras críticas, por muito construtivas que sejam, como bifes. Nós levamos as coisas de forma muito pessoal. E depois há um corte, já não vou trabalhar com aquele, que ele disse-me umas coisas que eu não gosto de ouvir, portanto, enfim. Temos que sair de nós, temos que sair do nosso ego, todos nós, não é? Os curadores, os produtores, os galeristas, os artistas. Temos que deixar de pensar que somos os maiores e temos que, de facto, trabalhar para sermos os maiores. Portanto, trabalho à frente de tudo. Agora, eu não sou tão redutor como o Adriano. Eu não acho que um curador tenha que ser formado com um PhD, se é das artes plásticas, história da arte, se é arquitetura, não é? Tem que ter formação académica, até porque nós temos muitas vezes a necessidade de ter um crossover, em sermos disruptivos, em dizer, espera lá, a tua visão é tipicamente e tradicionalmente uma visão de quem estudou história da arte. E eu, como arquiteto, não posso ter outra visão? Não posso ter uma visão espacial da tua obra? Porque é que tem que ser tão académico? Portanto, eu acho que se nós estamos à espera da academia, então nós falamos que não temos museus, mas não temos universidades, portanto vamos estar à espera quantos anos? Para ter não é, as condições supremas, as condições absolutas. Agora, claro, não é atirar qualquer coisa cá para fora, só para atirar. É por isso que eu também acho que esta crise também, de certa forma, foi benéfica para achocalhar e talvez desmotivar algumas pessoas, que, como dizia a Finesa, não é? Achavam que é glamouroso, é giro ser artista. E se calhar projetos como o Fucking Globe e outros projetos permitir que talvez alguns artistas que são mais conceptuais, mas se calhar não são tão conceptuais na parte da arte plástica, são na parte de escrita. Portanto, uau, descobrimos aqui uns escritores e descobrimos aqui curadores. Portanto, agora que eles depois possam vir a formar cá ou no continente ou lá fora, acho muito bem. Agora, isto é um processo. Acho que fazer acontecer, estarmos unidos, mesmo na crítica, não levarmos as coisas de forma pessoal, não é? Há dias havia um artista que dizia, são sempre os mesmos escolhidos para Dubai. Mas estamos a fazer, pelo menos, não é? Quem nos dera estar em Veneza também mais vezes, estar na Bienal de Lumumbashi. Ou seja, tem que haver uma série de efemérides onde os artistas angolanos têm que estar. Agora, quem é que é escolhido ou quem é que não é escolhido? Também no Fucking Globe não são escolhidos quase sempre os mesmos. Enfim, eu acho que é importante estarmos todos uns com os outros, termos uma noção crítica, com certeza, mas que seja construtiva, seja válida e não com interesses. Cool para mim é Angola, e isto é cultura. A nossa edição de hoje do Cultura fica por aqui, mas já sabe que marcamos encontro no próximo domingo às 18h30 aqui na TV Zimbo. Se perder alguma edição do Cultura, sempre pode acompanhar através do YouTube. E envie informação sobre eventos culturais para colocarmos na agenda cultural. Cultiva a sua alma e colha a felicidade.
Vamos para o nosso segundo intervalo com um cool quiz. Espera aí, eu queria dizer mais qualquer coisa. Ele começou como tatuador com 15 anos de idade e é bem conhecido nessa área. Fez o ensino médio em artes e o superior no ISARTE. Foi um dos primeiros alunos. Hoje, na rubrica Ecocool, vamos conhecer a Paquito Angola, com o lema Evoluir sem poluir.